cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a campanha salarial de 2012, que ocorreu aí as negociações, entre SINCEPS e Reitoria da FURB. E para que os servidores fiquem sabendo, o que se tratou nas negociações, o presidente do sindicato, Ralph Marcos Henke, e o integrante da comissão de negociação, Sérgio Pereira, faz aqui uma exposição das tratativas, dos avanços, do que foram tratados e negociados nesses últimos dias. Inicialmente é preciso dizer que a pauta com as propostas de negociação dos trabalhadores foi entregue no dia 27 de fevereiro deste ano. E neste pacote consta aí o reajuste salarial, que cobre a reposição inflacionária do período. Os números deste percentual foram negociados entre a reitoria, que sinalizou e já deu o sinal verde para atender e pagar este reajuste sem parcelamento. E há de se entender também que os servidores não estão preocupados tão somente com o reajuste salarial, que é importante neste momento. As indefinições quanto essa transformação aí da FURB Federal também pesam neste momento, além de pleitos que atingem diretamente o trabalhador em seu local de trabalho. Mas, enfim, vamos abrir a nossa conversa com o presidente do SINCEPS para saber como ocorreram as negociações e quais os pontos importantes da pauta, além do reajuste, que deve ocorrer na folha de março. É isso, presidente Ralph. Boa noite, obrigado por estar aqui. Tudo bem, Carlos? A nossa pauta de reivindicações para 2012, aqui do SINCEPS, ela começou a ser rediscutida porque nós nos baseamos sempre na pauta do ano anterior. Ou seja, aperfeiçoamos ano a ano a pauta de reivindicações, até porque muitos dos pontos da pauta do ano passado ainda não tinham avançado de forma consistente, de forma como era desejado. Então, essa pauta foi aperfeiçoada em alguns termos dessa redação e realizamos duas assembleias no dia 15 de fevereiro, dia 22, onde demos a redação final diante das emendas e proposições, e ela foi protocolada, como você falou, no dia 27. Nesta Assembleia já foram nomeados também, eleitos, os membros da comissão de negociação que representam os servidores. Então, o colega aqui, o Sérgio, era um dos membros que compõem essa comissão, além de 3 representantes da diretoria do SINCEPS. Da mesma forma, à medida que a gente protocolou a nossa pauta, chamamos a reunião e fizemos, então, a discussão sobre todos os itens. O que aconteceu é que nós tivemos um interstício entre o protocolo e a primeira reunião meio grande. Nos preocupou porque nos dá pouco tempo para haver uma deliberação junto com a base, convocar uma assembleia e fazer a discussão sobre os itens. A reitoria foi um pouco lenta. Nesse ponto aí houve muitos problemas de agenda, etc. Então houve cancelamentos da reunião, então nós estávamos até bastante apreensivos nesse sentido, porque a gente é encontrado no corredor e o servidor pergunta como é que está a negociação, como é que está a inflação, que itens estão pegando nessa negociação. E a gente tinha que responder, ainda não começou, Mas deu tudo certo, porque no dia 15 houve um esclarecimento de todos os itens da pauta, E aí cabe comentar que no ano passado não houve boa compreensão do que o sindicato estava pedindo em alguns pontos, Mas pela própria reitoria, porque ela tinha recém assumido, então era tudo novo. Então, nesse ano, já a comissão que representa a reitoria era a mesma ainda, então houve uma sinalização de um avanço, pelo menos na discussão de alguns pontos, E a partir daí, a reunião do dia 21, ela define exatamente qual era a minuta da proposta do relator. Então, nesse quesito aí é que a gente chama a assembleia, que foi realizada na quarta-feira, E no mesmo dia, portanto, da segunda reunião, a reunião foi de manhã e à tarde já tínhamos a assembleia. Então, a gente teve que organizar todos os pontos dessa proposta para que fosse apresentada aos servidores, para que a gente tenha uma estratégia ou uma contraproposta naqueles quesitos que foram
parte constante do voto do relator, que iam ser votados no consumo que foi realizado na quinta, ou seja, no dia seguinte. Então, acho que foi a negociação mais rápida que nós tivemos. Em 48 horas a gente recebeu a minuta, fez a assembleia e foi para a votação no outro dia. Né? Mas não houve assim grande surpresa, a gente teve uma sinalização positiva, só que muitas questões ficaram pendentes. Né? Porque o que está pendente aí? Né? A revisão, por exemplo, de artigos da lei complementar 746, e principalmente no que se refere a itens que dependem da regulamentação ou alteração da redação, são questões que é um processo que tem que passar pelo consumo e ir para a Câmara para a votação da mudança da lei. E isso já era a pauta do ano passado. Então, durante o ano não foi feito. Né? Então, a justificativa é que a FUB está passando por esse ano não só a revisão do planejamento estratégico, mas a elaboração do seu PDI. Então, tudo isso estava vinculado ao Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um documento base que, aliada ao plano estratégico, mas ela sinaliza para onde a universidade quer prosseguir no futuro. Ou seja, é um plano que prevê não só a questão da carreira, mas a questão acadêmica, a parte referente à estratégia que a universidade, o destino que ela pretende seguir no futuro, e esse é um direcionamento normativo. Né? Então, atualmente existe uma sensação de vazio, né? De uma lacuna, assim, no que para onde vai a universidade. Muitas coisas estão ocorrendo, né? Isso que foi citado, uma proposta de haver uma parceria UFSC, FUB, elas vão causar um impacto muito grande no que se refere a esse planejamento para o futuro. Né? Então, as coisas simultaneamente estão acontecendo e de forma, então, que cria essa sensação meio que de limbo, de incerteza. Né? Então, é natural e a gente tem que estar atentos a isso e trabalhar em defesa dos servidores no que se refere a itens que nessa pauta aqui já são históricos, mas que não estão considerando ainda nenhuma parceria UFSC-FUB. Né? Mas a gente sabe que assim que acontecer alguma proposta mais concreta, nós estaremos assim atentos a que se refere do impacto que isso terá não só na carreira, mas nas condições de trabalho do servidor. Queremos agradecer aqui também a presença do Sérgio Pereira, né? Ele é integrante da Comissão de Negociação. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Inicialmente, o reajuste dos salários dos servidores da FUB fica em 5,57. Pagos agora na próxima folha, né? No caso de começo de abril, né? Que é referente à folha de março. Né? E é um índice que atende aí... Temos assim, das últimas gestões até que houve avanço, porque pelo menos a inflação nós estamos recebendo, que ano passado também foi pago também à vista, esse ano também. Concordo com o Ralf também que tem vários pontos da pauta que precisam ser ainda feitos avanços, né? E que ficaram para ser discutidos depois, mas em termos assim até a gente fez uma proposta hoje, né, para dar um reajuste maior, para fechar em 6%, no caso com os 5,57 da perda dos últimos 12 meses, mais 0,43, que é para recuperar aquela perda passada de 10,34, que é a perda histórica que a base tem, que os servidores têm, né, com a FURB. A inflação acumulada, porque foi trabalhada em cima da inflação, Sim, né? A composição já acordada nas negociações anteriores compõe uma cesta de 6 índices de inflação, de forma que são excluídos depois da sua apuração o índice maior e o índice menor, e é feita uma média aritmética. Né? A gente faz uma técnica de geométrica, porque, na verdade, as diferenças nesse nível, nesse patamar, serão tão relevantes. Mas, então, isso resulta o 5,57 que entrou na discussão. A partir daí, a gente estava discutindo também no segundo item, de forma separada, a reposição da perda histórica da década. Né? Que entraram também esses 6 índices. Na época, havia o cômputo do IGPM, que foi um índice que era sempre considerado nas negociações, e a partir do ano passado ele foi substituído pelo IPC da Fundação Getúlio Vargas, o índice mais adequado com a realidade, por exemplo, do consumo e do custo de vida do próprio servidor, do que um índice geral de preços, que normalmente tem oscilações assim mais díspares em relação aos índices de cesta de consumidor. Mas
Nessa reposição de 10,34, os servidores na Assembleia definiram exatamente que queriam não só uma questão de um arredondamento, mas queriam o início do que seria um processo de reposição de perdas, que foi também uma coisa que foi acordada, queria entrar nas diretrizes orçamentárias de 2013. Ela não entrou, né? Quer dizer, nenhum plano. Está sendo estudado um plano, sim, nós estamos aí para receber essa proposta, né, do plano de reposição, e que entre nas diretrizes orçamentárias de 2014, né? Porque até então as perdas vão se acumulando ao longo da década, né? Tivemos gestões aí que nós tivemos 2%, 1 mais 1, e uma inflação ainda, né? Aí de mais de 6%. Então, quer dizer, houve perdas que foram se acumulando de forma geométrica e chegou nesse índice. Então, isso não se anda, quer dizer, do ano passado, né, não tivemos avanço, aí prometeu-se sempre incluir nas diretrizes orçamentárias. Isso significa o exercício do outro ano. Então, as diretrizes de 2013, elas já foram para a Câmara para votação. Então, agora só vai entrar em 2014. Então, diante desse lapso, não vamos receber nada, apesar, entendendo a situação financeira da FURB, né? Então, foram colocados muitos números em relação ao orçamento, em relação às questões. A situação financeira da FURB, qual que é? Bom, então... a gente diz, né? Dependendo da situação financeira. Sim, o cenário realmente na graduação é de redução do número de alunos da graduação. Essa é a questão. Mas o que, por exemplo, o sindicato, lógico que não é gestão, vai cobrar. Se nós temos uma reitoria, ela tem que ter as estratégias para conseguir reverter ou entrar num cenário de mais receitas. Eu não digo só economias pontuais, porque as economias são importantes, sim, os desperdícios, eles são fundamentais para que você gere um caixa, mas a grande questão é justamente saber se num cenário onde você tem redução do número paulatino de graduação, onde que estão, então, o futuro da FURB no que se refere ao seu público, né? Então, é na educação continuada, é na distância, é no estricto senso, qual vai ser o destino? Então, essa discussão deverá entrar no PDI, no Planejamento Estratégico no PDI. Mas só que o tempo está correndo, tá? Então, você trabalha com um cenário de redução e aí a admissão que nós devemos encolher não é agradável, né? Ela não é confortável, né? Ela cria mais incerteza nesse ponto. Então, o servidor, sabendo disso, ele solicitou o 0,43 é quase que simbólico, apesar que na representação, né, dá 300 mil reais ou cerca disso, em relação de impacto no orçamento, né? Então, lógico, ninguém joga fora 300 mil, mas nós temos um orçamento de 130 milhões, né, ou 128 milhões ano, então 300 mil talvez façam falta sim, mas 0,43 é um percentual representativo apenas, né? Mas 6%, então seria o total, foi para consumo, mas ficou no 5,57. A gente vai fazer um rápido intervalo, em seguida nós vamos retornar para abordar outros pontos além da questão salarial que estiveram, né, outros pontos que estiveram na negociação. Já voltamos.